Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Presentão de ano novo. Vamos iniciar o ano com um livro sensacional que é o Antifrágil do Nassim Taleb. Esse livro, eu quero avisar para vocês que ele não é um livro de finanças, de economia, que vai te ensinar a investir melhor. Ele é um livro filosófico e psicológico. Ele trabalha o seu emocional para que você possa ser um investidor melhor e ser uma pessoa melhor. Então, esse livro, ele é um clássico que vale muito a pena ler. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade do texto, dos assuntos apresentados, das metáforas que ele apresenta. Enfim, vocês vão tirar a conclusão aí do que é esse livro. Bom, se você gosta do meu trabalho, fica aqui até o final desse vídeo. Na verdade, eu não vou conseguir fazer isso aqui em um vídeo só, porque o livro é gigante, são muitos conceitos, são muitas metáforas, então eu vou ter que partir em mais de um pedaço. Mas vale muito a pena. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, deixar seu comentário dizendo se já leu o livro, se gosta do livro, se você aplica esses conceitos da antifragilidade, que é uma coisa muitíssimo importante. Outra coisa, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que precisa de ouvir essa mensagem. Vamos lá então? Bom, o livro aqui do Nassim Taleb é esse aqui, essa capa bonita aqui, antifrágil, também tem essa capa assim. E o livro começa com uma provocação. Qual é o oposto de frágil? Por que isso? Porque, bom, a gente sabe que frágil é uma coisa que ela é sensível, ela quebra, né? Não aguenta pressão, quando tem impactos ela quebra. E uma coisa resiliente ou robusta é uma coisa que ela aguenta pressão e ela continua sendo a mesma coisa. O exemplo da foto aí é um bambu. O bambu, para quem não sabe, ele é muito resiliente, ele aguenta neve, ele aguenta sol, ele aguenta ventania e ele não se desfaz, continua ali forte e na maioria do tempo ele fica verde, como sempre. Então, ele é um símbolo de robustez. Então, o robusto ele aguenta pressão, mas ele não se beneficia disso. O frágil, ele se destrói. Então, ele começa a fazer essa pergunta: qual que é o oposto de frágil? E aí, o livro tenta explicar o que é antifrágil. É isso que esse livro trata a respeito. A gente vai falar aqui dos conceitos que o Nassim Taleb trouxe para a gente. Mas afinal, quem é Nassim Taleb? Bom, o Taleb é esse cara da foto aí. Ele nasceu em Amiens, no Líbano, né? Então ele é um líbano-americano. Ele nasceu dia 16 de maio de 60. Então ele está com 61 anos, né? Ele é autor, ensaísta, estatístico e analista de riscos. Ele é estatístico como eu. MBA pela Wharton School e o PhD dele na Universidade de Paris. No crash de 87, o cara com 27 anos já atingiu a independência financeira. Não é para qualquer um, não. Ele é fundador da Empírica Capital. Ele dá aula no Instituto Politécnico da Universidade de Nova York. Em 2007, ele escreveu o maior best-seller dele, A Lógica do Cisne Negro, muito famoso esse livro. Inclusive, eu já fiz o resumo aqui no canal, está aqui no link. Vê esse livro aí também, porque ele é muito importante. Inclusive, aqui no Antifrágil, ele passa alguns conceitos que são necessários você entender o que é o cisne negro. Eu vou até dar uma repassada, mas é importante que você veja a lógica do cisne negro também, para você entender por que esses acidentes ou essas coisas aleatórias de muito impacto podem acabar com a sua felicidade financeira. Ela provoca um dano irreversível. Bom, e ele é um escritor que muito produtivo. Ele já escreveu vários livros. O primeiro foi Iludido pelo Acaso, 2004. Leito de Procusto, que ele fala aqui nesse livro também. Eu vou explicar para vocês o que é o leito de Procusto. É uma metáfora muito legal para a vida. E isso foi em 2010. Antifrágil, 2012, que é esse livro aqui, que a gente vai falar hoje. E o Pele em Jogo, que eu ainda não li, mas já está na minha lista para ler, porque eu acho que o Taleb é um dos caras que a gente tem que ler o que ele divulgar, porque sempre deve ser uma boa ideia. Bom, então, o que é antifrágil?
Se vocês não sabem, isso aí é a Hidra de Lerna, da mitologia grega. Vocês já devem ter ouvido falar nos 12 trabalhos de Hércules. E um dele, ele tinha que enfrentar essa Hidra aí. Bom, mas o problema da Hidra é o seguinte: a cada cabeça cortada, nasciam duas cabeças. Bom, então o que, que acontecia? O que é muito estranho aí? A cada impacto que esse organismo, no caso a Hidra, sofria, ela crescia mais forte, ou seja, nascia outra cabeça. E além de tudo, tem uma das cabeças da Hidra que era imortal, então isso deu um trabalho enorme para o Hércules. Então, esse é um exemplo de algo que é o oposto de frágil, né? Porque o frágil ele se destrói com o impacto. O antifrágil, na filosofia do Taleb, é algo que se fortalece com os estresses. Então, a antifragilidade ela precisa de estressores. Então, para o Taleb, o antifrágil, que é o termo que ele criou, é aquilo que é resiliente, o robusto, que se fortalece com eventos estressantes. Mas para que a gente entenda bem o que é o antifrágil, ele traz a tríade para a gente. Essa tríade ela é composta pelo o frágil, ela também é composta pelo o robusto ou resiliente e o antifrágil. As coisas caminham nesse sentido. O frágil se torna robusto, que se torna antifrágil. O antifrágil ele se torna robusto, que se torna frágil. O contrário também acontece. Não é bom, mas acontece. Bom, e a principal diferença desses três elementos aí, do frágil, robusto e antifrágil, é como é que eles reagem a alguns estresses, a alguns estressores. Nesse caso, a aleatoriedade, que traz qualquer coisa, né? A gente não sabe o que, erros e aos efeitos do tempo. Então, a grande diferença entre frágil, robusto e antifrágil é como é que esses elementos reagem diante desses estressores. Tem a taça, que representa muito bem o que é frágil, é algo quebradiço, né? Que não aguenta impacto. Nós temos aqui a pedra, que ela aguenta pancada sem se quebrar. Ah, claro que você deve estar falando assim, pô, o cara meter a marreta na pedra, ela vai se quebrar, claro, vai. Então, é robusto até certo ponto. Algo, dependendo da coisa, quebra. Até aço, que é muito resistente, acaba se rompendo, né, dependendo do calor da pancada. E tem uma coisa que ele considera antifrágil, que é o músculo. Cara, é engraçado, ele fala muito disso, ele mesmo disse que ele é muito interessado nessa questão dos ossos, né? E ele considera isso antifrágil. Mas se você parar para pensar, um braço, ou músculo, na verdade, quando você provoca impacto, no caso pegar peso, o que acontece? Você não enfraquece, você se fortalece. Claro que até um determinado nível. Se você pegar 1 tonelada, é claro que você vai esbagaçar os seus músculos. Mas o que ele está falando é o seguinte: se você exerce algum estresse, no caso do estresse nas fibras musculares, então isso vai te fortalecendo, seus ossos e seus músculos. Então, ele já dá um primeiro exemplo aí do que seria algo antifrágil, a sua musculatura. Se você exercita, ela reage e vai se fortalecendo. Mais algumas coisas, por exemplo, como você tornar algo robusto ou antifrágil em frágil? Olha esse exemplo aí. Imagina esta mãe que coloca o filho numa bolha. Essa criança, ela não tem contato com... Se o cachorro vem, ela já protege. Se esse menino cai da bicicleta, também vem ali abraçar e não deixa a criança aprender. O sorvete caiu, a criança vai chorar, eu vou cuidar e tal. Na verdade, qualquer pai, qualquer mãe faz isso com a melhor das intenções. Mas quando a gente super protege uma criança, a gente não está melhorando a vida da criança, a gente está criando um adulto frágil. Uma coisa que vai fortalecendo com o tempo são as vacinas. Observa que a vacina, você insere um pouquinho de doença no organismo que vai te fortalecer contra doenças, não é isso? Esse é o conceito de vacina, né? A gente pega, enfia um pouquinho do vírus, de qualquer coisa que seja lá, eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas o princípio é você enfia um pouquinho de doença em você para que seu organismo reaja e vá se tornando antifrágil, não é isso? E um dos sistemas mais completos é a natureza. Ela é um sistema antifrágil por excelência.
ela tem o dom de eliminar as coisas fracas e fortalecer as outras coisas, as que sobrevivem. Na natureza chega a ser cruel, mas só sobrevive o mais forte. Aquilo que se fortalece da aleatoriedade e das adversidades que acontecem no dia a dia. Uma coisa que a gente não se dá conta, mas a informação é um sistema antifrágil. Você já notou que quando a gente fala mal ou fala bem de alguém, principalmente na mídia, provoca alguma reação? Você está falando bem ou mal, né? O que você faz quando você está falando? Você está jogando foco nisso. E toda vez que você dá foco, você traz aquilo para a evidência. O Taleb diz que a informação ela é antifrágil. Ela se alimenta mais das tentativas de prejudicá-la do que dos esforços para promovê-la. Olha esses youtubers que são odiados por uns e adorados por outros. Quando o cara solta um comentário qualquer ou um vídeo qualquer que tenha muitos haters, cara, ele tem milhões de visualizações e isso é bom para ele. Ou seja, ele vai ganhando popularidade. Então, para o Taleb, e eu também concordo com ele, a informação é antifrágil sim, ela se fortalece com as adversidades. Aí ele dá um exemplo muito interessante da questão de como é que a gente ganha uma corrida de cavalos. Porque é o seguinte, para você ser um campeão, você precisa de motivação. A motivação é o tal do estressor, né? Você precisa de desafio. Então, é conhecido no meio desse pessoal aí, eu não entendo nada de corrida de cavalo, que quando você tem estressores, e quanto maior o estressor, os melhores cavalos, eles reagem melhor com melhores competidores. Quando você bota um campeão com um bando de pangaré, eles perdem a corrida. Não é impressionante isso? Porque eu acho que ele se sente tão desmotivado que aí ele dá uma corridinha, dá um galope lá no hipódromo e tá legal e não consegue bater a meta que ele tinha, que era de ganhar a corrida. Eu achei muito interessante isso aí. A outra coisa também é a questão das inovações. Segundo o Platão, a necessidade é a mãe da invenção. Bom, a necessidade são as adversidades do dia a dia, né? Isso acontece principalmente com empreendedores, com as pessoas que precisam de inovar o tempo inteiro. E essas pessoas, elas são pressionadas o tempo inteiro pela concorrência e pela necessidade de gerar lucro, né? Nós que somos investidores, a gente sabe que quando a gente está com uma empresa, a gente quer que ela supere as outras. Então, as inovações, elas acontecem em decorrência da antifragilidade. Se a vida te der um limão, o que a gente faz? Né? A gente inova e produz limonadas. Então, atualizando esse dito aí, esse dizer do Platão, é aquele negócio. Quando a vida lhe dá limões, faça limonadas. Termina a sessão com um pensamento. É bastante desconcertante que aqueles de quem mais nos beneficiamos não sejam os que tentaram nos ajudar, digamos como um conselho, mas sim aqueles que tentaram ativamente, apesar de falharem, nos prejudicar. Quanto mais pancada a gente toma, mais antifrágil a gente fica. Se a gente vai ficando antifrágil, a gente reage e se fortalece com os problemas. Continuando, ele fala da questão do biológico e não biológico. Aqui eu tentei fazer um desenhozinho de um ser unicelular, uma mebinha, e aqui algo que seja mecânico. Por mais sofisticado que seja essa coisa mecânica aqui, digamos que isso aqui seja um sistema de IA. Quem é complexo é a ameba, não é o sistema de IA. Por quê? O sistema de IA, ele não é vivo. Pensa na complexidade de um ser vivo. Por mais simples que ele seja, ele é vivo, ele é autônomo, ele tem essa faísca que a gente não consegue muito bem entender. E essas coisas, elas estão submetidas a estressores. Esses estressores curtos, frequentes, com períodos de recuperação, o que acontece? A gente se fortalece, né? A gente viu isso na musculação. E quando o estressor é contínuo, os organismos vivos tendem a morrer. Então, grande parte da vida moderna ela é composta por lesões, por estresse crônico, que são evitáveis. Porque a gente se submete a situações que a gente tem estresse o tempo inteiro. No final das contas, a gente então pode separar esse em orgânico e não orgânico.
Por quê? A gente sempre busca o equilíbrio das coisas, né? Mas veja bem, olha que interessante. Para o não orgânico, para as coisas não complexas, você deixa, por exemplo, sei lá, uma bola de futebol em cima de uma mesa, ela fica parada. Por quê? Ela está em equilíbrio. Ela mantém a inércia. A inércia é parada, então ela fica parada. Agora, qual seria o equilíbrio de um organismo, de algo orgânico? Olha que interessante. O orgânico, o equilíbrio perfeito dele é a morte, porque a gente precisa de algo que nos desequilibre, porque a gente continua crescendo, se movendo, porque senão a gente definha e morre. E aí o Taleb, ele vem com esse pensamento aí, que a ousada conjectura feita aqui é que tudo o que é a vida é, até certo ponto, antifrágil, mas não o inverso. Parece que o segredo da vida é a antifragilidade. Interessantíssimo, não é não? E aí ele traz um conceito que eu achei muito legal, que a gente vê isso no dia a dia, que ele chamou de turistificação. Bom, esse é um termo que ele utiliza para retratar a vida moderna, porque ela tende a tratar os seres humanos como algo que seja. Ele dá o exemplo da máquina de lavar, que é uma coisa que tenha um funcionamento absolutamente mecânico, tem respostas mecânicas simplificadas, que o ser humano tem um manual, a vida moderna estima que as pessoas tenham um manual de usuário que você consiga executar alguma coisa ali, fazer aquela coisa funcionar. Mas isso não acontece. A remoção sistemática da incerteza e da aleatoriedade das coisas, tentando tornar os assuntos que são imprevisíveis imprevisíveis, é isso que ele chama de turistificação, ou seja, você tira toda a parte viva, interessante, aleatória do viver para tentar transformar numa coisa mecânica com respostas esperadas, né? Porque você liga uma máquina de lavar, você sabe o que ela vai fazer. Ela vai lavar roupa. Um bebê, quando nasce, você não tem ideia do que ele vai ser. Então, toda vez que você tenta fazer isso, que você turistifica alguém, você está retirando os estressores. A tendência é tornar os humanos mais frágeis. Então, grande parte da vida moderna tende a fazer isso com a gente. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo inteiro. Daqui eu vou retornar a algo que eu já falei no livro do Cisne Negro, para a gente entender alguns conceitos que tem ali no futuro. Por que cisne negro, né? Bom, primeiro é o seguinte, no século XVII, acreditava-se que todos os cisnes eram brancos. Por quê? As pessoas viam um cisne, dois cisnes, três cisnes, tudo branco. Logo, o que eles pensavam? Cara, o cisne é branco, né? Todo cisne que eu já vi é branco. Até que alguém foi à Austrália e descobriu que lá na Austrália tinha cisne negro. O que aconteceu? Pensa bem, você tem uma teoria, você tem uma observação de que tudo que você tinha visto até agora era de cisne branco. E aí, de repente, você viu um cisne negro. Lembra da teoria lógica? Todos os cisnes são brancos. O contrário disso, a negação disso não é nenhum cisne é branco. É algum cisne não é branco. Você nega tudo de todos os cisnes são brancos. Então, por causa disso, o filósofo inglês David Hume, nos anos de 1700, ele queria demonstrar o problema da indução e ele cunhou esse termo, o cisne negro, porque era uma coisa muito estranha, né? Um cisne negro, porque eles tinham o hábito de ver cisne branco. E para mostrar a fraqueza do raciocínio indutivo, que é aquilo que a gente falou. Um cisne é branco, dois cisnes brancos, eu só vi cisne branco, e aí logo todos os cisnes são brancos. Não. Por isso foi cunhado o nome cisne negro, para representar algo que é muito improvável. E aí ele fala aqui da antifragilidade em camadas. Então, um evento raro, outlier, de grande impacto, explicado depois do ocorrido, esse é o tal do cisne negro, né? Ele tem grande incerteza para prever o futuro, mesmo quando se sabe o passado, né? O cisne negro é isso, ele é uma coisa completamente inesperada. Aí nós temos um problema filosófico aqui. Nós temos uma coisa que se chama o passado. O passado, ele é finito, ele acabou, né? Ontem acabou, ontem, né? Ele é finito e eu conheço. Bom, aí a gente caminha para o futuro. O que é o futuro? Cara, o futuro eu não tenho a menor ideia. O futuro
é infinito e desconhecido. Inclusive, a gente pode estar morto no futuro. É algo que a gente não tem a menor ideia. Então, existe uma ruptura nisso. E aí, para explicar essa questão dessa expectativa do que é o futuro e como é que o cisne negro, de repente, ele acontece, e depende da perspectiva que você observa, vamos aqui trazer o problema do Peru. É muito interessante isso. Se você não viu o cisne negro, eu vou te apresentar isso agora. Bom, imagina que tem um Peru no dia de ação de graça, o Thanksgiving lá dos Estados Unidos, eles têm o hábito de comer peru. Bom, existe um peru, uma senhora comprou um peruzinho, um pintinho, né? E está cuidando do peru com todo carinho, todo dia dá comidinha para ele. E o que que acontece? Para o peru, perto lá do 100º dia de vida, falar, pô, mas que legal, né? Pô, essa pessoa que me ama, eu gosto muito daqui, pô, eu estou no meu lugar, muito legal isso aqui. Passou mais um tempo, ele continuou sendo bem tratado, com a comidinha, a tempo e a hora, e aquele conforto continua aumentando, ele continua se sentindo bem. Vão passando-se os dias e nada vai mudando a vida dele, até que chega o dia anterior à ação de graças. E o que acontece com esse peru? Ele vira a refeição da galera. Então, a antifragilidade para um é a fragilidade para o outro. Por quê? Isso não é uma questão de perspectiva. Imagina o seguinte, para a dona do Peru, a que criou o Peru, o futuro era conhecido, ela sabia exatamente o que ela queria fazer com aquele Peru. Mas para o Peru, foi uma surpresa total. Ele achava que a pessoa gostava dele. Então, a questão do cisne negro é algo completamente inesperado, mas que ele traz grande impacto na vida da gente. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais agora da antifragilidade e trazer um pouco disso para o nosso mundo, o mundo dos investimentos, e a gente vai dar mais umas pitadas filosóficas aqui do que o Taleb trouxe para a gente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, indica aí para seus amigos, deixa um like, faça um comentário, diga o que você está achando, se você já leu esse livro. No próximo vídeo a gente vai fechar esse livro que ele é sensacional. Eu fico por aqui, bons investimentos, um abraço.